Olá, este é mais um programa Consciência. Nossa proposta é divulgar informações sobre temas atuais de forma instigante e inovadora. Assim, buscamos mostrar também o que os pesquisadores, professores e estudantes da Universidade Católica de Brasília estão produzindo em termos de conhecimento. Nossa conversa de hoje é com o professor José Romero Pereira Júnior. Ele é mestre em Relações Internacionais, com vasta experiência na área da ciência política, em especial em política internacional. Romero é também assessor pedagógico do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. E o nosso tema não poderia ser outro: a tensão gerada em todo o mundo pelo conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Com certeza, o professor José Romero tem muito a nos dizer, além daquilo que estamos acostumados a ler nos jornais. Bem-vindo, professor. Obrigado, Yasbeck. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco, sobre esse tema que é tão importante das relações internacionais hoje e que tem tudo para ocupar aí a agenda, a pauta de notícias internacionais, mas também preocupar os líderes mundiais. Perfeito, professor. Vamos então à nossa primeira pergunta. Em termos militares, Estados Unidos e Coreia do Norte são duas grandes potências. Politicamente, os impasses estão cada vez mais acentuados. No seu modo de ver, qual dessas duas potências sai na frente? Yasbeck, se a gente isolar, na verdade, o aspecto militar, ou mesmo o aspecto político, é inquestionável que a maior potência do mundo hoje são os Estados Unidos. Mas me parece que a grande questão envolvida aí não está tanto em medir o tamanho do tacape, vamos dizer assim, da clava que cada um consegue usar, mas de perceber que a gente está falando de um conflito potencialmente nuclear e que armas nucleares mudaram já desde o século passado o cálculo de poder na disputa entre potências. Pensando o foco dessa questão, me faz muito lembrar um pensador das relações internacionais que num livro clássico ali dos anos 50 dizia que, olha, perguntar quem venceu uma guerra equivale a perguntar quem venceu um determinado terremoto. Então, no final das contas, mais do que pensar em termos de quem sai na frente, eu acho que o cerne da questão deveria ser pensar em como se evitar que isso se transforme em efetivamente uma catástrofe envolvendo duas potências armadas nuclearmente. Verdade, professor. Mais do que um jogo, uma guerra mundial seria uma grande catástrofe. Mas o senhor vê, por exemplo, alguma possibilidade da mediação da ONU conseguir aí algum sucesso, alguma saída desse impasse que seja pacífica e que possa, de repente, trazer boas consequências? O sucesso da ONU, ele depende de uma série de fatores, entre eles, por exemplo, a adesão das partes envolvidas. Isso hoje é, na melhor das hipóteses, incerto, de que, considerando a grande pressão que os americanos e uma parte significativa dos países ocidentais, principalmente, têm feito sobre a Coreia do Norte, no sentido do desarmamento nuclear, as Nações Unidas, a Coreia do Norte tem reagido de uma maneira a ser resistente a uma interferência das Nações Unidas. Me parece que, nesse sentido, talvez seja mais eficiente trabalhar com os atores próximos ali, em particular com a China. O presidente Trump, numa viagem à China, tem pressionado justamente o líder chinês a exercer sua influência, um dos poucos países com influência efetiva sobre a Coreia do Norte, a exercer sua influência para refrear o programa nuclear norte-coreano e aí sim tentar construir um caminho que passa, na maior parte das vezes, pelas Nações Unidas, pelos países das Nações Unidas, mas a ONU, até o momento, tem sido mais efetiva como um local para pressão sobre a Coreia do Norte do que propriamente para resolução dessa questão. Ok, professor. Nessa recente viagem do presidente Trump, que o senhor acabou de citar, os resultados ainda não são aferíveis de um modo assim mais peremptório, vamos dizer assim. No momento as pessoas estão fazendo conjecturas sobre os resultados dessa visita, mas nós podemos saber já desde então que a China tem se mostrado aliada da Coreia do Norte e recebeu muito bem o presidente Trump. Como é que o senhor interpreta essa atitude da China?
A aliança da China com a Coreia do Norte é uma aliança histórica, né, que remonta à Guerra da Coreia, nos anos 50, e que não dá sinais, na verdade, de se abalar, né? O que a China tem conseguido exercer, vez por outra, é um papel de moderação nas posturas mais radicais da Coreia do Norte. Agora, interessa a China ter aliados fortes, também em alguma medida, né? O mais delicado da situação chinesa, mas que ao mesmo tempo é o que habilita a China a desempenhar um papel fundamental nesse processo, é que, além dessa aliança histórica com a Coreia do Norte, os chineses desenvolveram um grau elevadíssimo de interdependência econômica com os Estados Unidos, o que os coloca numa posição privilegiada aí para a interlocução entre esses dois países. Então, não à toa, o Trump chega na China, ele modera um pouco o discurso. Se a gente compara o discurso feito no Japão, aquele feito na China, ele já é bastante mais moderado, mas é um discurso que, ao mesmo tempo, tenta pressionar os chineses a entrarem e ajudarem a conter os ímpetos do Kim Jong-un e da Coreia do Norte. Certo. E como fica Pyongyang nessa história, professor? Ela está no meio dessa disputa e Trump a pressiona cada vez mais para fazer um acordo. Sim, né, existe uma enorme desconfiança com relação à Coreia do Norte e os anos recentes agravaram a situação porque nos últimos 5, 10 anos no máximo, convergiram vários fatores que fizeram aumentar a preocupação, principalmente dos Estados Unidos e Coreia do Sul e Japão, com relação ao programa nuclear de Pyongyang, né? Entre esses fatores, eu acho que vale a gente mencionar, por exemplo, o desenvolvimento mesmo do programa nuclear, né? Tanto no seu aspecto, vamos dizer assim, de lançamento, os mísseis norte-coreanos ganhando um alcance maior, a miniaturização da bomba e a criação de um potencial de uma bomba de hidrogênio, ou seja, com a capacidade de destruição muito maior, tudo isso aumenta o alcance destrutivo potencial da Coreia do Norte e leva a uma reação, não só pelos Estados Unidos, mas também do Japão e da Coreia do Sul, uma reação que tende a ser uma reação de uma preocupação maior. Embora no caso de Japão e Coreia do Sul, o cenário atual é bastante diferente, né? O Japão caminha para um desejo maior de assertividade, de força, e a Coreia do Sul pressionando cada vez mais pelo diálogo. Mas da perspectiva americana, é a preocupação de que, deixado como está, esse programa gere uma ameaça efetiva ao território americano. A Califórnia, por exemplo, a gente não deve esquecer, né, a grande região geradora de riqueza dos Estados Unidos, né, se a gente isolar um estado é a Califórnia, e ele está na costa justamente próxima à Coreia do Norte, né? Então, esses fatores levam a uma percepção de aumento da ameaça, o que, por sua vez, leva a uma percepção de aumento da pressão necessária sobre a Coreia do Norte para refrear o programa nuclear. Sem dúvida, o cenário é muito ameaçador. Mas muitos veem aí alguns indícios de uma reedição de alguns cenários das guerras anteriores, das duas grandes guerras, da Guerra do Vietnã, da própria Guerra da Coreia, né? O senhor acha que a história se repete? Essa é uma pergunta bem curiosa, né? Existe um historiador importante das relações internacionais que diz que todo evento histórico é singular, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que existem certas dinâmicas que tendem a se repetir, né? E elas costumam, na verdade, ser mais comuns do que a gente gostaria. E eu acho que por trás disso, vale a gente lembrar, como já disse também uma outra historiadora, né, que o grande problema, e que pode levar, por exemplo, a um conflito de fato, é que os governantes eles tendem a se apegar a políticas que funcionaram em tempos passados, sem perceber que as condições mudaram, né? E é isso ela nomeou a marcha da insensatez, né? Então, eu acho que esse é o grande risco que a gente tem hoje de repetir, se não a história nos seus particulares, nos seus detalhes, mas essa história que teme se repetir da guerra, do conflito, né, da confrontação entre potências. No caso particular de uma nova guerra, como o senhor disse anteriormente,
com novos equipamentos e novas armas letais, como as armas nucleares, né, a humanidade ainda não tem, assim, as pessoas não têm uma noção completa das consequências que isso pode trazer. Não é? As consequências que a gente conhece são as consequências de Hiroshima e Nagasaki no final da década de 40, 50, não é? No início da década de 50. Então, quer dizer, o que o senhor acha que numa possível guerra nuclear, como que ficaria a conformação mundial, como que ficaria a ansiedade, a expectativa das pessoas e quais consequências isso poderia trazer para outros países que não estão envolvidos no conflito? Essa é uma questão muito complicada. A gente não está... Me parece que assim, a história do século XX legitimou a ideia de que um conflito nuclear ele tende a ser catastrófico como nenhum outro jamais foi. Né? A gente está falando não mais de destruição de exércitos ou ocupação de países, mas a possibilidade de destruição de países. Né? E com um fator que a gente não deve esquecer, a tendência de formação de alianças. E, por exemplo, nós, nessa conversa, nós já mencionamos a aliança da China com a Coreia do Norte. Né? A desproporção existente ainda entre Estados Unidos e Coreia do Norte, se a gente isolasse só esses dois países, poderia levar a pensar numa vitória americana, linear, etc. Mas o potencial de que uma exacerbação leve ao engajamento da China, e ali próximo a gente tem a Rússia, a Índia, todas as potências nucleares também, né, com capacidade de destruição altíssima, e um cenário que é imprevisível, para dizer da maneira mais leve. Enfim. Ok. Muito obrigado, professor, pelas suas explicações e vamos torcer para que esse impasse se resolva da melhor maneira possível, no menor tempo possível também. Né? Porque nós não aguentamos muito tempo esse impasse e essas situações estão se formando, né? Sem dúvida. Sempre o caminho da diplomacia, né, e o caminho da resolução pacífica, ele atende melhor aos interesses, não só da humanidade, mas mesmo dos países envolvidos, me parece. E existem muitas forças moderando isso também. Eu acho que é importante a gente não esquecer e apostar nelas, que é o melhor que a gente pode fazer. Muito obrigado, professor, e muito obrigado a vocês todos pela audiência. Até o nosso próximo Consciência. Bom.